Provavelmente você já encontrou algum tipo de fissura, seja na sua casa, em uma parede, ou até mesmo em uma viga, laje ou pilar. Nesse vídeo eu vou te falar os tipos de fissuras que nós podemos ter. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e esse vídeo vai ser dedicado exclusivamente para nós comentarmos sobre as questões de fissuras em paredes, como que essas fissuras surgem, os quais são os principais motivos. Tudo isso você vai ver aqui. Mas antes, vamos fazer um relembrar a viver. Te desejo uma boa aula. As fissuras em estruturas de concreto, alvenaria, são manifestações patológicas. Elas podem comprometer a questão de segurança, durabilidade das construções. Uma das causas mais comuns dessas fissuras é a sobrecarga, que acaba ocorrendo, pessoal, quando nós aplicamos uma carga sobre aquele elemento estrutural e assim vai exceder a questão da sua capacidade de suportar aquela carga. Então vamos pensar o seguinte: se nós temos uma parede e essa parede ela não tem função estrutural, daí você apoia a sua laje. A sua laje ela tem uma determinada carga e aquela carga ela gera uma tensão. Lembrando que tensão é força sobre área, nós vamos ter uma determinada força sendo exercida sobre aquela parede. Você não concorda que aquela carga da laje que vai ser distribuída na parede não está gerando uma força de compressão? Aquela parede ela vai aguentar até um determinado momento, já que ela vai ter ali o seu assentamento com argamassa, já que ela vai ter a questão dos blocos ou tijolos, dependendo dessa parede. Só que se essa força, essa carga, ela exceder o limite da parede, aí vai começar a surgir as primeiras fissuras. E você tem que lembrar o seguinte, pessoal, você não pode confundir fissura com trinca e com rachadura. A fissura ela é menor que a trinca e ela é menor que a rachadura. E a trinca é menor que a rachadura. A rachadura já é um estágio muito avançado que essa fissura ela teve. Isso vai depender de cada uma das situações. Mas especificamente aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a sobrecarga, que ela pode originar diferentes tipos de fissuras, que pode variar dependendo da localização, a natureza da tensão. E o primeiro tipo de fissura que nós vamos ver é as fissuras verticais. Esse tipo de fissura vertical ele é mais comum em argamassa e blocos quando não tem uma boa capacidade de resistência. Às vezes você fez aquela sua argamassa de assentamento com um determinado traço, com uma quantidade de água muito acima daquilo que era necessário, e aquela argamassa ela não vai ter aquela resistência capaz de fazer um bom assentamento e garantir uma boa resistência para a sua parede. Isso também vale para a questão do reboco, embolso, depende da forma do acabamento que você vai ter. E aí nós vamos ter a questão do próprio peso da nossa alvenaria. E daí vai começar a surgir as primeiras fissuras. Mas elas também podem surgir por falta de junção adequada entre os materiais. Essas fissuras verticais, igual nesse detalhe amarelo que nós temos aqui, ela acaba surgindo em perpendicular à nossa parede no eixo longitudinal, ou seja, o maior eixo da nossa parede. Por isso que nós chamamos de fissuras verticais. Um outro motivo também que pode surgir essas fissuras verticais é a questão do recalque diferencial no terreno. Lembrando que recalque seria aquele rebaixamento que nós temos. E quando nós temos um recalque de um lado de 4 centímetros e de um outro lado da nossa parede de 5 centímetros, então nós vamos ter essa diferença que nós chamamos de recalque diferencial. Aí quando você tem esse recalque diferencial, aí nós vamos ter um problema de fundação, que pode causar a questão do deslocamento vertical desigual. Como eu tinha explicado para você, essa questão do recalque. E esse tipo de fissura também pode surgir devido à compressão excessiva ou até mesmo a questão de sobrecarga vertical direta. E em muitos casos, esses tipos de fissuras eles não acabam evoluindo e acaba necessitando apenas de um tratamento com um selante elástico. Esse próximo tópico que nós vamos ver aqui são as fissuras horizontais. Aqui nós podemos ter dois momentos importantes que podem ocorrer essas fissuras horizontais. Aqui próximo da nossa viga, porque aqui pode ser gerado por alguns motivos. Quando nós não temos um encunhamento, ou seja, aqui entre a divisão entre a parede e a viga, nós deveríamos ter um preenchimento capaz de permitir que essa viga ela tenha deformação. Nós podemos fazer com materiais plásticos, com encunhamento com tijolos maciços. Isso vai depender do tamanho que nós temos.
E quando nós não temos esse espaço adequado, acaba que essa viga, quando ela está no seu momento de deformação, ela acaba gerando uma força sendo exercida contra essa parede e acaba gerando essas primeiras fissuras. Aí nós temos que lembrar, provavelmente nós temos que fazer essa correção aqui nesse trecho do encunhamento. Já outro ponto também que pode acabar gerando é a falta de amarração adequada ou a ligação entre materiais diferentes. O que seria esses materiais diferentes? Aqui no caso seria, como eu disse para você, a questão da viga, que é um material de concreto, e a nossa alvenaria, dependendo, pode ser tijolo ou bloco, aí nós vamos ter um atrito entre esses dois elementos, já que eles vão ter comportamentos diferentes. Então, se você viu uma fissura nessas regiões e com essas características, você pode associar com as fissuras horizontais. Já se você verificar que aquela fissura apareceu no pé da sua parede, aí nós vamos ter um problema mais relacionado à questão de solo, fundações, já que os materiais vão ter as suas expansões térmicas e também a questão do atrito lateral do solo. Um dos principais motivos que a gente pode estar associando às fissuras horizontais, mas geradas aqui no pé da nossa parede, é a questão do afundamento da nossa viga baldrame devido à questão de recalque. Já esse daqui é um misto, onde nós vamos ter fissuras geradas nas vigas, fissuras geradas nas lajes ou até mesmo as fissuras geradas nos pilares. Mas vamos por partes. Quando você tem fissuração nas vigas, pode se manifestar de várias formas, dependendo da causa e também da localização da sobrecarga. As fissuras mais comuns aqui na viga é a fissuração de flexão, que surge na parte inferior da viga devido à tração excessiva. Lembra aquele comportamento da viga? Quando a viga está sendo exercida, nós vamos ter compressão na parte de cima, que seria uma proximidade, e atração, que seria um afastamento das fibras do nosso concreto. E principalmente aqui, nós vamos ter as primeiras fissuras que são geradas por causa dessa tração. Nós não podemos esquecer que algumas fissuras na viga podem ser geradas devido ao cisalhamento, que seria aquela força cortante. E esse tipo de fissura, pessoal, você acaba identificando porque ela tem uma característica específica. Ela acaba manifestando em ângulos próximos aos apoios da viga. E acaba também que elas são um pouco inclinadas aqui na viga, diferente quando ela é exercida com tração, que são mais verticais. E quando você tem uma fissura de fora a fora dessa viga, ou seja, que segue o comprimento dessa viga, pode indicar graves problemas de compressão ou até mesmo falhas no concreto. E apenas considerando esse gancho aqui, eu não falei sobre aberturas de portas, janelas, que acabam gerando muitas fissuras, só que essas fissuras são classificadas como inclinadas. Essas fissuras em aberturas como portas, janelas, acabam indicando a falha da verga e da contraverga ali naquelas regiões. E se for uma região muito próxima do pilar, isso pode acabar indicando recalque na fundação. Agora, considerando os pilares, que são esses elementos estruturais verticais, eles acabam suportando cargas significativas. E essas fissuras aqui nos pilares, elas podem aparecer de formas verticais, que acabam indicando problemas de compressão, ou fissuras horizontais, que geralmente são causadas por flexão excessiva ou pressão lateral. Só que nós temos as fissuras diagonais, que pode ocorrer devido ao cisalhamento, muitas vezes resultados de cargas excêntricas ou movimentação da estrutura. Essas fissuras podem acabar comprometendo a questão da estabilidade dos pilares, causar corrosão da armadura, e assim vai necessitar de uma análise técnica. E um outro elemento que a gente não está vendo aqui, mas que existe, é a questão da fissuração em lajes. Sabendo que a laje tem função de distribuir cargas sobre grandes áreas, elas vão acabar estando sujeitas a diferentes fissuras quando sobrecarregadas. O que seria essa sobrecarga? Quando tem pessoas andando sobre aquela laje, quando nós temos equipamentos, móveis, tudo aquilo pode acabar gerando determinadas fissuras se aquela laje não estiver bem reforçadas. Se nessa laje aparecer fissuras paralelas às bordas, isso pode acabar indicando flexão excessiva. E quando as fissuras são radiais, ou seja, em forma de teia de aranha no centro dessa laje, isso acaba sugerindo que nós temos carregamento pontual muito alto ali. Esse carregamento pontual que vai estar associado às fissuras radiais vai ser principalmente devido à punção da nossa laje. Por exemplo, quando você tem uma laje e essa laje ela é apoiada diretamente em um pilar, você não concorda que aquele pilar vai exercer um carregamento pontual? E ali a gente pode surgir as primeiras fissuras naquela laje e pode ocasionar o rompimento da nossa laje naquele trecho
aonde ela está apoiada no pilar, já que nós não vamos ter um elemento de transição, que seria a viga, para fazer a distribuição dessa carga. E um outro tipo de fissura em lajes que pode ocasionar são as fissuras longitudinais ou transversais, que pode ocorrer devido às variações térmicas, retração do concreto ou até mesmo deficiência do processo de cura. Quando nós falamos de fissuras, nós temos que ficar de olhos bem abertos para saber qual que é a data que iniciou aquela fissura e verificar ao longo do tempo se essa fissura aumentou ou ela estabilizou naquele local. Espero que esse vídeo tenha te ajudado esclarecido sobre esse tema muito delicado que é a parte de fissuras. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!